Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos comentar as provas que ocorreram ontem, né, no município de Jijoca de Jericoacoara, né. Nós temos tem algumas pessoas que são de outros municípios, de Mombaça, por exemplo, mas é o mesmo conteúdo, né? É o conteúdo comum a todos os municípios, né? Até porque a nossa banca é a banca UPA. Não, o volume está no máximo, pode ser o seu aparelho. Verifica aí se não é o teu. Alguém mais está achando o volume baixo? O microfone está ligado no máximo. Experimenta sair e entrar de novo, ver se o som melhora. Tranquilo? Eu vou, inclusive, melhorar aqui essa luz. Estou achando bem, bem escuro. Vou pedir aqui para minha digníssima filha, quando sair dali, ligar essas luzes aqui laterais para melhorar a nossa iluminação. Ó. Estão me dando feedback aqui de que o som tá ok. Tranquilo? Quem fez a prova aí? Né? Gostaram da prova? Essa prova de antemão, ela está seguindo um padrão. Ela está seguindo. Por favor, quem está com o microfone ligado, Roberta, tu desliga aí para mim, só para não dar interferência. Muitíssimo obrigado, Roberta. O que é que acontece? A prova de Jijoca de Jericoacoara, de nível médio, né? Aconteceram duas provas, uma pela manhã e outra prova à tarde. A prova de nível superior ainda não ocorreu. Quem está chegando agora, quem está conhecendo a UPA agora, é fundamental, é essencial sempre resolver as questões de provas anteriores. Por quê? A UPA, costumeiramente, continuamente, ela repete um conjunto de assuntos. A questão, ela não repete nunca, tá? Quem faz isso, quem já fez isso foi... O Supan já fez isso, o CEPRED já fez isso, mas comumente a UPA não repete a questão, mas repete o assunto, né? E nessa prova, nas últimas provas que aconteceram ontem, ela repetiu o mesmo conjunto de assuntos. 85%. 85% do que caiu na prova estava nas nossas aulas. Questão da Guiana, duas questões de forma específica, ipsilíteres, do jeito que estava no nosso assunto, no nosso material, caiu na prova. Foi a questão do aeroporto, né, o nome do aeroporto de Jijoca de Jericoacoara, né, e também sobre a presidente ali até alguém com o microfone ligado, gente. Né? A questão do presidente, a nova presidente do, do México. Não houve a repetição da questão, houve uma repetição do assunto. A resposta, inclusive, era a mesma, os mesmos açudes, só que ela mudou a distribuição, ou seja, o assunto é o mesmo, mas a questão não é. Se tu der uma olhadinha na prova de Granja, vai ter a mesma cobrança da questão dos açudes. Eu esperei algo mais focado também em meio ambiente, né? Infelizmente, não cobraram lá a questão do meio ambiente na mesma frequência, só cobraram de forma indireta. Mas o que se observou nessa prova é de que quem elaborou as questões pegou assunto com 2 semanas, com 10 dias anterior à prova, que foi a questão do presidente da Bolívia, por exemplo. O acordo da Rússia com a Coreia do Norte, também muito recente. Eventos ocorridos no final do mês de junho que já caíram na prova. Ou seja, quem ainda vai fazer prova da UPA, né, o caso de Mombaça, quem vai fazer prova da UPA de Jijoca de Jericoacoara para nível superior, esperem questões recentíssimas, questões de 10 dias, de 8 dias, tá? Tem questão que basicamente aconteceu na semana da prova, né? No desdobrar da prova, e aí já foi cobrado. E isso é importante. E no caso das questões de Jijoca de Jericoacoara, tem uma questão, sim, que é passível de recurso. Tá? Uma questão que foi estranhamente elaborada
eu nem vou dizer só estranhamente elaborada, foi mal elaborada. Tá? A questão que dá uma ideia de dubiedade e umas questões capciosas. Então, a questão regional é muito complicado. Meu amor, liga essa luz aqui, por favor. Isso. Valeu. Prontinho, agora sim, a minha distinta filha aqui contribuindo. Depois ela vai me cobrar, claro, né? Isso não vai ser de graça de jeito nenhum. Depois é só pai, pix. Então, vamos ao que interessa, tranquilo? Já posso transmitir a primeira rodada. Nós temos 20 questões. Então, para facilitar a resolução, eu vou resolver de duas em duas. Pode ser assim, para não ficar muito cansativo, e aí coloco 1 minuto na tela, vocês tentam resolver, ok? E aí depois eu volto com a resolução. Tranquilo? Sempre assim, para facilitar o nosso processo, né? E maximizar o nosso tempo. Olha só, primeira questãozinha aí na tela. Cadê? Pronto, tá aqui. Primeira questão, né? Já coloquei numa fonte bem interessante, foi uma questão sobre Jijoca de Jericoacoara. Então, aí, 1 minutinho para você resolver, e aí eu volto com a resolução imediata. Prontinho? Vamos lá. Deixa eu voltar aí para vocês, ver se vocês já resolveram a primeira questão. Né? Voltando agora. Cadê? O que foi que deu aí no gabarito de vocês? Primeira questãozinha. B de bola. Rodrigo está dizendo que é. Ana está dizendo que é B. Claudivane B. Jones B. Errou essa daí por causa da 2, ficou na dúvida. Normal. É Johnny. Fala. É Johnny, levantou a mão. Fala que eu te escuto. Eu acho que ele levantou por engano. Então vamos embora. Já posso resolver a primeira? Vou apresentar a segunda. E aí resolvo daqui a pouco. Não está aparecendo? Como assim não está aparecendo? Ó, tá aqui, compartilhar. Pode ser um problema no teu. Sai e entra de novo, porque está aqui compartilhando a tela. O compartilhamento aqui tá de tela cheia, tá ruim. Vou sair daqui, voltar aí para vocês. Pronto, deixa eu tentar aqui de novo. Ele não encheu a minha tela. Tela cheia, prontinho. Agora sim. Vamos lá. Primeira questãozinha. Vamos resolver. Já resolveram? A maioria de vocês marcou o item B, então vamos desdobrar. Atenta aos aspectos geográficos do município cearense de Jijoca de Jericoacoara. Tá? Vou pegar aqui a minha canetinha. Pronto, caneta na mão. Assinale as proposições assinalando V para verdadeiro e F para falso. Primeira questão de cara. Jijoca não tem, de jeito nenhum, 350 quilômetros, tá? Jijoca de Jericoacoara tem aproximadamente 209, 210 quilômetros quadrados. Então, de cara, a primeira é falsa. Se o primeiro item é falso, isso já me permite eliminar 50% da questão, sem trabalho nenhum. Obrigatoriamente 50%. E aí eu só preciso ler mais um item. E é justamente esse item que vai causar problema. Por quê? Olha o item final.
falso, falso. Então, por tabela, esse item será falso. Certinho? Só analisando a questão. O fiel da questão é justamente o meio. Olha a terceira questão. Temerosos, com medo, com a especulação imobiliária voltada à construção de hotéis e resorts, que podem impactar na degradação, na destruição do ecossistema da região, diversos organismos nacionais de proteção ao meio ambiente vêm pleiteando junto ao governo federal a proteção do manancial paisagístico de Jericoacoara, com a sua inclusão na classificação de Parque Nacional. Falso, isso aqui já tinha sido definido muito previamente. Então, esse item é falso. Mas esse item falso se repete tanto no B quanto no C. Só preciso analisar a segunda. Com o crescimento populacional de mais de 60%, segundo os dados do último censo demográfico, no comparativo com o penúltimo censo, realizado no ano de 2010, Jijoca de Jericoacoara se destaca como município do estado com maior percentual de aumento em número de habitantes. Vamos lá. Primeiro, essa área territorial todinha aqui está em torno de 210 quilômetros quadrados. Tá? Segundo, é verdade que a população de Jijoca de Jericoacoara pulou de 16 mil para 25 mil. Então, nós tivemos um aumento aqui de mais de 60%. Toda essa parte da informação, ela é verdadeira. Mas olha o pulo do gato. Se destaca como um município do estado do Ceará com maior percentual de aumento. Aí, essa questão se torna falsa. Por que é que ela vai se tornar falsa? Porque o município que apresentou o maior percentual de mudança, de crescimento, tá? Foi o município de Itaitinga. Itaitinga, na região metropolitana de Fortaleza, apresentou um crescimento de 89%. Logo, assim sendo, o item 1, o 2 e o 3 são falsos. Se os três itens são falsos, a minha alternativa aqui, primeira questão, B de bola. Tranquilo? E aqui já um acréscimo, né? Nós temos aí a área territorial de Jericoacoara, né? O formato da área territorial de Jericoacoara, os municípios limítrofes, Cruz, de onde Jericoacoara se emancipou, primeiro de Acaraú e depois de Cruz, né? Bela Cruz, Camusim e aqui essa faixa litorânea de Jericoacoara. Originalmente, o nome Jericoacoara pode ser buraco ou refúgio das tartarugas, pode ser buraco ou refúgio dos papagaios, buraco ou refúgio das aves, mas não tem relação nenhuma com rãs, tá? Nem sapos. E bem aqui a nossa área territorial de Jericoacoara. Vou aí para a segunda, prontinho. Alguém tinha comentado que esse mesmo assunto tinha caído na prova de Granja. É verdade, o assunto foi esse, mas não foi com a mesma disposição, reforçando aquela ideia. Nós repetimos o assunto, mas não repete a questão. Certinho? Um minutinho para você resolver, resolva a segunda, e aí volta aí para vocês para resolver toda e qualquer dúvida que existir. Beleza? Deixa eu ver aí se vocês já resolveram. Eu voltar aí, alguém tinha mandado alguma coisa no chat. Deixa eu dar uma olhada. Pá, prontinho. Pá, 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 pá. Tá. C. Porque assim, Elias, essa primeira questão, a pessoa que elaborou, ela misturou no segundo item dados verdadeiros.
Realmente, o crescimento populacional de Jujoca e Jericoacoara foi superior a 60%, mas não é o maior crescimento percentual do estado do Ceará. O maior foi Itaitinga, com 89%. Se tivesse colocado o maior crescimento populacional da sua área imediata, aí estaria correto. Inclusive, o município vizinho, Camusim, foi um município que perdeu muitos habitantes. Muita gente saiu de Camusim para Fortaleza e gente saiu de Camusim para Jericoacoara, por conta da expansão. Não deu tempo de ler a segunda? Yes. Ou não deu tempo de ler a primeira? Certo. Vou voltar para ela e já aproveito e já resolvo. Pode ser? Para a gente maximizar o nosso tempo. Prontinho. Vamos lá. Segunda questão aí na tela. Primeira já foi. Comentário da primeira. Segunda questão. A segunda questão é para ser moleza. Moleza, moleza, moleza. Tá? Por quê? Porque em ordem de crescimento. Originalmente, qual era o açude de maior tamanho no Ceará? O açude Oroz. Aí construíram o açude Padre Cícero, beleza? Aí você fica perguntando, meu Deus, que açude Padre Cícero é esse? Bem, açude Padre Cícero é o nome oficial desse açude aqui, ó. Castanhão. Castanhão é a fazenda, a área onde ele foi criado. Mas o nome oficial do açude é açude Padre Cícero. Então vamos lá resolver a segunda questão. Leia com bastante atenção a citação abaixo e marque em seguida a assertiva que corretamente completa as lacunas. Detendo a importância de ser o estado nordestino com a maior capacidade de acumulação hídrica, acumulação de água, o Ceará se notabiliza, se destaca por possuir enormes reservatórios de água, com destaque para o sul de Castanhão, o maior da América Latina, sendo seguido em dimensão, ó, respectivamente, pelos seguintes açudes. Essa questão é uma questão para você não zerar. Não zerar. Não tem erro. Tá? Por que, que não tem erro? Em ordem de tamanho, os açudes no Ceará se destacam dessa maneira: C, O, B. O primeiro, Castanhão. O segundo, Oroz. E o terceiro, Banabuiú. No texto, ele já me dá o Castanhão. Então, qualquer item que não tenha o Oroz, eu já elimino. Aqui, ó, de cara. O Truçu, ele está muito associado à região da Ibiapaba. E os maiores açudes do estado do Ceará, eles estão ao longo da bacia do rio Jaguaribe. Então, se eu sei que o Castanhão é o primeiro e o Oroz é o segundo, e ele usa aqui um advérbio respectivamente, só tem um item, o item C de casa. O que seria isso? Está aqui a reportagem do Diário do Nordeste, né? Já destacando os três maiores açudes. E aí, para complementar a nossa questão, tá aqui o mapa do estado do Ceará, o maior rio do nosso estado, o rio Jaguaribe, e o Oroz, e o Castanhão, e o Banaburu, todos os três estão dentro da mesma bacia hidrográfica do Jaguaribe. No caso, a subbacia do Banabuiú, que coincidentemente, né, vai influenciar ali a região de Mombaça, né? Região de Mombaça, junto aí à porção mais central do nosso estado. Então, questão número 2,
Moleza. Questão número 3. Essa questão número 3 estava na nossa aula de véspera, na nossa aula de revisão. Essa questão estava mais ou menos do jeito que está aqui. Do jeitinho que está aí, foi lá para a prova. Tranquilo? Vou deixar um minutinho para você resolver. E aí volto já já para a gente resolver a 3 e avançar para a questão número 4, porque são 20. Pronto, já deve ter dado tempo de vocês resolverem essa questão. Vou voltar aí para vocês. Pronto. Sim, sim. Mas qual era a banca, Dani? Cetred? Dani, tu tem essa prova? Assim, eu não consegui localizar essa prova de Mombaça. Se tu tiver, tu manda para mim via Instagram. Tem não? Eu não tenho, não consegui localizar essa prova. Já procurei, mas vou localizar esses dias e colocar no material regional de Mombaça. No site do CEPRED, eu não vi não. Eu até coloquei em outro material que tinha me pedido, mas eu não coloquei não. Essa do CEPRED. Que às vezes termina a prova e eles bloqueiam, né? Eu não localizei lá não, mas vou dar uma olhada. Meninos, terceira, tá tranquila? Podemos resolver a terceira agora e avançar para a quarta? Essa questão derrubou muita gente, muita gente. Por quê? Quando você abre o mapa de Jijoca de Jericoacoara, vai ter a impressão de que o aeroporto está em Jijoca, em Jericoacoara, mas não pode. É uma questão de caráter ambiental. Né? Não, simplesmente não pode estar no aeroporto. O aeroporto, de fato, fica em Cruz, no município vizinho. Né? E aí, na aula de véspera, nós colocamos exatamente essa questão, falando sobre o aeroporto. E aí, lá na prova, ela caiu bem bonitinho do jeito que estava no nosso material de véspera. Tranquilo? Vamos lá. Resolvemos a primeira, resolvemos a segunda. A terceira é um passeio. Só um texto um pouquinho maior, mas só com o objetivo de cansar o candidato. Esse texto ele não tem o objetivo de informar nada, porque ele não informa absolutamente nada. Né? Ele só distrai, é um distrator. Já tendo sido incluída como uma das praias mais bonitas do mundo na década de 80 pelo Washington Post, Jericoacoara figura como um dos principais destinos turísticos nordestinos, tendo seu fluxo de visitação amplamente dimensionado a partir da construção de um aeroporto na cidade. Olha o erro que ele comete aqui. Ó. Ele está afirmando que o aeroporto é na cidade. E não é. Isso aqui é motivo para um recurso? Não, não é. A sinal alternativa é que identifica a personalidade homenageada na denominação do aeroporto de Jijoca de Jericoacoara. Fator que possibilitou a dinamização da região da economia. Farias Brito está muito associada à área de educação, né? Sistema educacional, educação. José de Alencar, né? Acho que talvez o maior escritor cearense, há quem duvide disso, mas eu acredito que seja. Adalto Bezerra. Adalto Bezerra foi importantíssimo, apesar de ser do governo dos coronéis, foi ele que criou, por exemplo, a UES, e criou conjuntos habitacionais, como conjunto habitacional
em Fortaleza, do Conjunto Ceará. Então, a resposta era essa daqui, ó. Ariston Pessoa. E está aqui, do jeito que está. Estava no site da prefeitura, que agora as informações estão bloqueadas por conta do período eleitoral. Ó. Aeroporto regional, agora evoluindo para um caráter internacional, né? Ariston Pessoa. Era uma questão simples de caráter regional de Jericoacoara. Era para ninguém zerar, era para tutelar essa questão e seguir. Aí começa a engrossar o caldo só um pouquinho, beleza? Questão número 4. Questão número 4 tem uma frase repetida aqui. Eu vou sair daqui, vou voltar aí para vocês só para corrigir essa repetição. Certo? Prontinho. Só um minutinho. Pronto. Estou corrigindo aqui essa repetição. Não sei por que aconteceu. Pronto. Já corrigida. Aí agora, volto aí para vocês para apresentar de novo essa questão. Muito, Alan, muito desatualizada, tá? A questão populacional, a questão da localização, a questão econômica, então muita coisa ali acaba atrapalhando o candidato de verdade. Olha a questão número 4, agora sim, devidamente corrigida, um erro aí, mas já está para vocês direto. Essa questão também estava lá na nossa prova, na nossa aula de revisão final, né? A aula de revisão final caiu justamente duas questõezinhas. Não que tenha caído só isso. Caiu mais coisa. Caiu 85, 90% do nosso conteúdo. A diferença é que caiu duas questões ipsilíteres, do jeito que estava lá. Tá? Vou até ler aqui a questão para adiantar o nosso lado, mas vocês estão resolvendo agora. As últimas eleições presidenciais confirmaram as previsões e chancelaram o nome da candidata apoiada pelo então presidente do país, Cláudia Sheinbaum, ao cargo da presidenta, possibilitando pela primeira vez a nação venha a ser governada por uma mulher. Segundo cientistas políticos, a condução de Cláudia Sheinbaum ao comando da nação reflete a aprovação da sociedade com o governo de seu padrinho político, Manuel López Obrador, que de forma exitosa chegou ao fim do seu governo entregando o país com uma das menores taxas de desemprego da América Latina, em torno de 3%, e com a valorização substancial do salário mínimo. Algumas das razões que explicam o alto índice de aprovação, em torno de 60%, um percentual que equivale ao triplo observado ao término do mandato de seu antecessor, Henrique Pena. As informações acima fazem referência às recentes eleições presidenciais ocorridas em qual país latino-americano? 0800, né? Questão número 4. Eu acredito que vocês já tenham, inclusive, resolvido essa questão número 4. Vou voltar aí para vocês, só para ver quem resolveu, e aí volto para resolver minha questão. Prontinho, questão número 4. Franciládio. Sai e entra de novo, que aí de repente aparece para ti. Pode ser problema de conexão. Beleza? Vamos lá. Questão número 4. 0800. Um tema bem recente, discutido nas nossas aulas de revisão geral, de véspera, só para o cara não zerar. Beleza? Se eu estou falando de um país da América Latina, todos esses países aqui são na América Latina. A diferença é que no Chile, o presidente. Gente, por favor, desliga o microfone aí. Ó,
No Chile, o presidente é o cara chamado Gabriel Boric, tá? Que ainda está lá. No Uruguai, nós ainda temos Luiz, Luiz Calle Pou, ainda está lá presente. No Equador, Daniel Noboa, está vendo uma crise de segurança. Então só sobrava uma alternativa, o México, né? Cláudia Sheinbaum era a principal indicação do ex-presidente Manuel Obrador, né? Ou seja, continua com o governo de centro-esquerda. O texto fala que houve uma melhoria econômica, mas não fala sobre o crescimento da violência no México. Né? A violência no México disparou. Inclusive, Manuel Obrador, o ex-presidente, pensou, propôs e não foi aprovado a legalização da venda de drogas no país. Né? Então, isso pode ser cobrado nos próximos certames. Olha a questão número 5. Questão número 5, essa sim, bem ruim, tá? Focada sobre Jijoca de Jericoacoara, mas uma questão muito bem construída para derrubar o candidato um pouquinho mais desatento. Tá? Leia com bastante atenção a citação abaixo e marque em seguida a assertiva que corretamente completa a lacuna. Certinho? Ele cita aqui a região imediata, que é a região imediata do Acaraú, né? Considerando o PIB interno bruto per capita. O que é o PIB interno bruto per capita? Toda a riqueza do município dividido pela população. Ou seja, nada mais é do que uma média aritmética, certo? Isso não é a renda real, isso é uma média salarial. Aí ele continua. Os mais recentes dados fornecidos pelo IBGE, Jijoca de Jericoacoara, em uma análise comparativa com os demais 5 municípios integrantes, ocupa a posição do ranking. Muito bem construída a questão, porque exige que você saiba quais são os municípios da área de influência do chamado Acaraú, certinho? Vou deixar aí mais um segundinho na tela, só para você dar uma olhada, e aí, já na sequência já resolvemos. Pontinho, eu acho que já deu aí para vocês. Vamos lá. O que vocês colocaram aí na questão número 5? Cadê? Pá, pá, pá. Depende, Elias. Depende. Geralmente ele pode cobrar, inclusive, a micro-região em que a cidade está inserida, ou a região imediata, que no caso é a Acaraú. Né? É muito comum que ela cobre, especialmente quando falta informações mais aprofundadas sobre Jericoacoara. Jericoacoara é um município relativamente novo, né? Então, falta muito material bibliográfico. É diferente de você pegar um município como, por exemplo, Mombaça. Mombaça já tem mais coisa escrita. Ou então Russas, onde teve um forte em Russas, né? A Ribeira do Xavier de Aguaribe, né? Isso é importante. Ou então pegar uma cidade muito antiga como Aquirás. Eu lembro que no concurso de Aquirás perguntaram qual era a imagem que estava na abóboda da igreja de São José de Ribamar. Por muita sorte ou não, estava no meu material e estava na aula de véspera. Caiu na prova, perguntando qual era a imagem pintada na abóbora da igreja. Né? São José de Ribamar. Sim, a ideia é essa. Acertamos duas questões de um jeito que estava na prova, fora as outras demais. A região imediata, não. Imediata. Mediata, não. Imediata, Lia. Imediata é a região de maior importância e mais antiga. Por exemplo, Caraú é mais antigo
do que os municípios da região. É a que influencia, é que dá a aparência da região. Nós temos a região imediata, temos a micro-região e temos a região intermediária. Tá? Isso mudou desde 2017 na definição do IBGE. Anteriormente era só micro, meso e macro. Beleza? Vamos lá, vamos para a quinta e na sequência eu já vou para a sexta, que são 20. Né? Sem pressa, mas também não percamos tempo. Olha a quinta questão, 0800, e aí um diferencial quando você trabalha com IB. Tá? O professor de atualidade do IB é um psicopata, no caso sou eu. Né? E aí não se contenta com o mínimo, sempre com o máximo. Por quê? O que é que ele está perguntando? PIB per capita. PIB per capita. Ok? Acabou-se. Essa questão não é uma questão conceitual. Ela é tipicamente uma questão pontual. Você tem que saber de forma específica do que é que a questão trata. Caso contrário, você nem anda. Então, de cara, é o item A. Agora, por quê? E aí a diferença do IB. Aqui, fui lá no IBGE 2024, acessei o PIB per capita de todos os municípios que compõem a região do Acaraú. Se você notar, ele cita 5 municípios. Está aqui os 5 municípios. Ó. O próprio município de Acaraú, Bela Cruz, Camusim e Cruz. E aqui a renda per capita. Ó. Cruz, Camusim, Bela Cruz, Acaraú, Jijoca de Jericoacoara. A maior renda do PIB per capita. Porque, principalmente, o crescimento desse ramo, o turismo, que está vinculado ao setor de serviços. Tá? Muita gente ficou na dúvida entre o item A e o B, entre a primeira e a segunda posição. Olha, agora o caldo engrossa, viu? Olha a questão número 6. Né? Questão número 6, uma questãozinha de história do Brasil e de um assunto muito importante, tá? Muito importante, que é Era Vargas. Né? Era Vargas. Muito importante. Toda vida que é cobrado história do Brasil, tá? É quase impossível não cair uma questãozinha sobre Era Vargas. Por quê? Porque a política brasileira ela está dividida em dois momentos, antes de Vargas e depois de Vargas. Vamos embora. Um minutinho aí para vocês e essa vai requerer um minutinho mesmo. Essa aqui está bem capciosa. Vargas caiu em basicamente todas as provas da UPA. Se tem história, se segue o conteúdo programático da UPA e tem história do Brasil, vai cair Vargas. Nessa prova não caiu, por exemplo, Padre Cícero, né? Que é um outro assunto também muito comum. Opa, já tem gente respondendo aí. Ô, maravilha. Vou voltar aí para vocês, rapidinho, porque senão eu perco meu time. Cadê? Ah, danado. O quê? Professor, a tela tinha saído porque alguém compartilhou. Gente, aí vocês enfraquecem a amizade desse jeito. Eu tenho um tempo fechado para resolver questões. O chefe não quer me pagar hora extra. Mentira, o chefe paga. Ó, aí vamos lá. Questão número 4. Prontinho. 4 não, né? 6, perdão. Pronto. Bem boazinha. Sobre Vargas. Aí eu já vou lendo com vocês para adiantar o meu lado. Neste ano, 2024, completam-se 70 anos da morte de um dos mais importantes presidentes brasileiros, Getúlio Vargas. Atento aos acontecimentos que marcaram a trajetória dessa ilustre personalidade da política verdadeira,
Verdadeira não, é brasileira, cara. Isso foi um erro de digitação lá. Analise as proposições a seguir, assinalando V se for verdadeira e F se for falsa. Em seguida, marque a assertiva que apresenta a sequência correta. É uma questão padrão UPA. Certinho? Padrão UPA. Então, muita calma nesta hora. Não é uma questão muito boa. Mas vamos desdobrar. Em uma sonoridade orquestrada pelo governo do período do Estado Novo, aí aqui já exige que você lembre o que é o Estado Novo. O Estado Novo ele começa em 37, né? Quando Vargas dá um golpe dentro do golpe. O presidente Vargas ordenou a queima das bandeiras estaduais em uma demonstração simbólica de reforço à sua autoridade e aniquilação do federalismo 100% verdadeira. Essa cerimônia vai acontecer no Dia da Bandeira Nacional e ele reforça, né, reforça a ideia, né, de que isso é verdadeiro. O Estado Novo ganha força em 37, mas ele começa ali um pouco antes, começa a partir da ideia em que Vargas dá um golpe em 30 e se estabelece no poder, substituindo governadores e prefeitos por interventores. Se a minha primeira ela é verdadeira, de cara eu já consigo eliminar aqui, sem trabalho nenhum, o item A e elimino o item C. Sempre dá para eliminar duas. Aí o que, é que você vai ver? Que as outras duas são o fiel da balança. E de que eu não preciso me preocupar com o final. Ó. No final, falso. No final, falso. Então o que é que eu venho para cá? Falso. Essa questão aqui não foi um atentado contra Ademar Barros, e sim contra o jornalista Carlos Lacerda. Então, eu já sei que esse item final é falso. E aí vem o 2. No início de seu governo, Getúlio Vargas enfrentou uma forte reação da elite paulista, a Revolução Constitucionalista de 32, conflito que se destaca na história nacional como a mais relevante guerra civil ocorrida no século XX, 100% verdadeiro. E foi a partir de 32 também que foi dificultado ao brasileiro isso aqui, ó, o porte de armas. Tá? Por quê? Olha a explicação. Nós vamos ter aqui o movimento de 32, os jovens que morreram, criando o movimento MMDC, Miragaia, né, Martins, Camargo e Drauzio, e aqui a cerimônia da queima das bandeiras. Embora o movimento tenha começado e tenha tido mais expressão em São Paulo, Mato Grosso, né, não é nem Mato Grosso do Sul, é Mato Grosso. Mato Grosso do Sul ainda não existia. E o Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso e Rio Grande do Sul também tomaram parte nessas ações. Aqui era o Exército Paulista, composto de 35 mil homens contra 100 mil homens do governo. Tá? Oficialmente morreram 932 pessoas, extraoficialmente mais de 2 mil. Então, é uma questão de nível pesado, né? História do Brasil, especialmente focada em Vargas. Olha a questão número 7, focada em história do Ceará com o movimento messiânico, que é um assunto também muito frequente. Prontinho? Um minutinho só, porque meu tempo é exíguo, igual de vocês. Pronto, deixa eu voltar aí para vocês, ver quem resolveu a 7. A 6 foi um nível puxado. 7, estão marcando como B? Rapaz, vocês estão fiados. Né? Não caiu o Padre Cícero,
né? 1914, sedição de Juazeiro, não caiu, 120, 110 anos de sedição de Juazeiro. Não caiu também o movimento Caldeirão, necessariamente, não caiu, 34. E também não caiu necessariamente ditadura militar, mas caiu em outras provas. Caiu em Itapajé, né, foi cobrado em Itapajé, foi cobrado em Altaneira, que foram outros certames realizados aí pela UPA. Então, se observa que os assuntos vão se repetindo. Vamos lá. Resolveram aí a 7. Deixa eu acelerar aqui. Vamos para a questão número 7. Prontinho. Questão número 7. 0800 também. Não, essa também é bem difícil. As condições de penúria, de pobreza social, concentração fundiária, mandonismo das elites rurais e intensa regionalidade, contextos socioeconômicos bastante comuns no Brasil, né? Brasil com letra minúscula aqui, daqui a pouco eu corrijo, no início do século XX, favoreceram que no Ceará, mais precisamente na região do Cariri, olha aqui o Cariri sempre presente nas provas da UPA, né? Universidade Patativa do Açaré, fosse construída uma comunidade messiânica em moldes muito similares aos verificados na comunidade religiosa que existiu na Bahia, denominada Canudos. Lá em Canudos era a presença de Antônio Conselheiro, né? Nascido no Ceará, mais especificamente em Quixeramobim. Então, questão número 7. Primeiro que você vai eliminar contestado. O contestado, um conflito que ocorreu entre o Paraná e Santa Catarina, não no Cariri. Movimento messiânico Colher de Pau. Aconteceu na década de 30, na Bahia. Comunidade dos Penitentes Borboletas Azuis. Essa comunidade de penitentes ainda existe. Tem representação no bairro Tiradentes, em Juazeiro, né? Que é o catolicismo popular. Inclusive, alguns mais radicais vão aos cemitérios de Dias Santos, rezam, fazem automutilação, a penitência. Então, a nossa resposta aqui, ó, Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, também conhecido tão somente como Movimento Caldeirão, né? E vai ocorrer em 34, após a morte de Cícero Romão Batista. E aqui as nossas informações. Guerra do Contestado, 1912 e 1914. A configuração aqui dos borboletas azuis, né? E o conflito também com caráter messiânico envolvendo o Beato Lourenço, né? O José Lourenço, que participou, que era o braço direito de Padre Cícero aqui no Caldeirão dos Jesuítas. Tranquilo? Olha a questão número 8, de novo sobre Jericoacoara. Essa questão, o gabarito preliminar dá uma resposta, mas essa resposta não tem pé nem cabeça, tá? É uma questão passível de recurso. Olha, essa questão muito boazinha, questão número 8, abordando Jijoca de Jericoacoara e também a história do Ceará. Prontinho? Será que já deu tempo de se resolverem? Voltando aí para vocês, para a questão número 8. Tranquilo? Renata,
essa questão ela foi extremamente mal conduzida. Eu acho que ela não chegou nem a ser propriamente dita mal elaborada, mal conduzida, né? Porque ela tem informações verdadeiras, mas são informações desencontradas. Por exemplo, é conhecido de que Martins Soares Moreno é considerado fundador do Ceará. Ok, isso aí é um ponto inquestionável, né? Mas não tem uma passagem, e aí, ó, eu sou psicopata, ó, esse mais uns 6 que estão ali na estante de história do Ceará não cita, não cita a passagem de Martins Soares Moreno, o Jijoca de Jericoacoara, até porque nem existia Jijoca de Jericoacoara. A primeira menção que vai ter ali é em 1614, Jerônimo de Albuquerque, e funda o Forte de Nossa Senhora do Rosário. Nessa mesma época, existia em Fortaleza o Forte São Sebastião. Aí sim, no Forte de São Sebastião, já na condição de Capitão Mó, Martins Soares Moreno. Aí ele passou por lá, mas não a citação. Se tivesse citado Pero Coelho de Souza, ok, ok, tá? Saíram da Ibiapaba, os limites do Ceará com o Maranhão, porque o Piauí não existia, podem ter cruzado o rio Acaraú, né? Ter descido pelo litoral. Mas a questão não dá essa ideia. Tranquilo? Então vamos para essa questão. Meu tempo está quase acabando e eu tenho questão para resolver. Vamos lá. Olha só essa questão. Essa questão vai requerer um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de cuidado. Aí vamos para ela. Questão número 8. Tranquilo? Atento aos aspectos históricos relacionados ao município cearense de Jijoca de Jericoacoara, analise as proposições. As terras que hoje formam o município de Jijoca de Jericoacoara configuram como uma das primeiras regiões a ter merecido a importância de um movimento desbravador colonizador em terra cearense no início do século XVII. Até aqui tudo é verdade. Ressalta-se a presença de Martins Soares Moreno, tido pela historiografia nacional como fundador do Ceará. Olha só, do jeito que isso aqui foi construído, parece que Martins Soares Moreno esteve em Jijoca. Não, Martins Soares Moreno esteve no Ceará. Na verdade, nem era Ceará, era Ceará Grande. Consequentemente, como ele não esteve em Jijoca de Jericoacoara, o item é falso. Se o item é falso, a primeira coisa que eu vou eliminar é o item C, que é justamente o que é apresentado como gabarito preliminar. E você elimina também o item A. Dois itens possíveis, tá? Ou a B ou a D. Vamos para 2. Segundo renomados historiadores, que ele não cita, a área que atualmente corresponde ao município de Jocireucaquara foi local de instalação de um vilarejo, verdade, e de um forte militar, verdade, Nossa Senhora do Rosário, né? Instalado ali por Jerônimo de Albuquerque, que objetivavam combater os franceses do Maranhão, a França equinocial, porque a França antártica era no Rio de Janeiro, ou seja, o item 2 ele é verdadeiro. Então, o gabarito correto é para ser a B. O gabarito oficial preliminar apresenta o item C, logo passível de recurso. Beleza? Aqui, ó. Você está vendo o Ceará. Do lado do Ceará, onde está o Piauí, à época, em 1614, não existia Piauí. Aqui era o Maranhão, né? Então, os franceses ocupavam essa região, foram expulsos. Martins Soares Moreno pode ter descido pelo litoral. Perdão. Mas os livros de história não fazem essa citação. O que fazem é que Martins Soares Moreno estava instalado no Forte São Sebastião em 1614, quando é instalado o Forte de Nossa Senhora do Rosário, em 5 de outubro do mesmo ano. Ok? Passível de questão para mudança de gabarito, não para anulação.
Olha a questão número 9. Política internacional. Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. 9. Já deu aí para resolver a 9? 0800. Moleza, moleza, moleza. Denise, a 8 fala sobre a ocupação de Jijoca de Jericoacoara por Martins Soares Moreno. O gabarito oficial apresenta o item C, mas é correto o item D. O item 1 é falso. Martins Soares Moreno não passou por lá. Tá? E se passou, ele passou na condição de soldado. Não há registro histórico sobre isso. Tá? Vamos embora. Questão número 9. A minha única preocupação com essa questão, particularmente, é porque essa questão foi extremamente recente. Esse acordo foi celebrado agora em junho, né, para um concurso que acontecia em julho. A atual guerra entre a Rússia e a Ucrânia ganhou recentemente condições mais preocupantes na visão dos líderes ocidentais, em especial para os que comandam a OTAN. A partir da assinatura de um acordo entre Professor, seu microfone está desligado. Professor, pronto, voltou. Voltou. Vamos lá. Ó, questão número. Eu vou resolver a 9 a 10. E agora eu tenho que dar uma acelerada, porque senão eu não consigo bater meu programa. Vamos lá. Questão número 9, 0800. Para você não zerar a prova nenhuma. Beleza? Vladimir Putin e o presidente de uma nação asiática. A Índia é parceira econômica da Rússia, mas dentro do âmbito do BRICS e do BRICS+. O Vietnã, no Sudeste Asiático, não tem conexão com a Rússia, apesar do Vietnã se autoconsiderar um país socialista. A China tem acordo com a Rússia faz muito tempo, então não cabe aqui, ó, recentemente, sobrando tão somente Coreia do Norte, né? O acordo militar entre Vladimir Putin e o maluco do Kim Jong-un, né? Todas as duas nações têm grande potencial bélico atômico. Questão número 10. Essa questão número 10, muito boa também, muito bem elaborada, diga-se de passagem. Tá? Já vou direto para ela por conta de tempo. Eu vou resolvendo as questões agora. Atento aos recentes dados relativos à economia brasileira, ó, aqui de novo, um assunto comum é a aula 2 das minhas aulas aqui no IB, geralmente quando tem atualidade de economia, né, variando de programa para programa, quando é UPA, geralmente é a 2. Analisa as proposições a seguir, assinalando V se for verdadeiro e S se for falso. Após ganhar 2 posições no ano passado, no ranking das maiores economias mundiais, segundo previsões formuladas pelo FMI para o ano de 2024, o Brasil deverá ascender, subir mais uma posição, tornando-se a 8ª economia mundial, ultrapassando a Itália. Verdadeiro, isso já aconteceu. Se a primeira é verdadeira, elimine 2 itens. Tá? Não preciso nem me dar o trabalho de julgar 2, porque olha só os itens. Tanto na C quanto na B estão repetidos. Mesmo assim, vamos lá comprovar. A escalada, o aumento de transações comerciais entre o Brasil e o governo de Xi Jinping, né, que é da China,
e a perspectiva de vultuosos e grandes investimentos do país asiático em nosso país, com destaque para o setor elétrico e automotivo, reforçam a condição da China como principal parceiro comercial brasileiro. Verdadeiro. O segundo parceiro são os americanos. Primeira e segunda verdadeira, nada mudou, vou para a terceira. A última decisão do COPOM, Conselho de Política ou Comitê de Política Monetária, órgão vinculado ao Banco Central em reduzir a taxa básica de juros, foi responsável por reacender as críticas de presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao presidente de entidade, Roberto Campos Neto. Ponto na visão do mandatário da nação, a redução da taxa Selic acaba por tornar o Brasil um país menos atrativo. Falso. A Selic, ela regula a taxa de juros base. Quanto maior a taxa Selic, maior é a possibilidade de nós termos inflação. Com o aumento da Selic e o aumento da inflação, isso afasta os investidores. Consequentemente, esse item é falso. A nossa opção, item C de casa. Verdadeiro, verdadeiro, falso. E aqui as informações complementares, né? O Brasil agora superou a Itália. Ah, mas o PIB é o mesmo. Não, o PIB do Brasil ainda está em ascensão. Por isso, o Brasil agora ocupa a oitava posição, considerando as economias mundiais, superando a Itália, superando o Canadá, superando a Rússia. O que cresceu de verdade e é preocupante, está crescendo ainda mais, é a Índia. Né? A Índia, há 3 anos, nem estava entre os 10 maiores, agora está. E aqui, os investimentos da China, né, em relação ao Brasil. Ó. Houve um crescimento considerável de 28 para 32. Ok? Questão número 11, ainda sobre Jijoca de Jericoacoara. Um minutinho na tela aí para vocês resolverem. Essa questão é muito tranquila. Prontinho, deixa eu voltar aí para vocês. Vocês têm alguma dúvida na 11? Se não, a gente avança para resolver as questões. Não, Keliane, a de nível superior será dia 21 só. Dia 21. Foram duas provas de médio, uma pela manhã e outra à tarde. Mesmo prova de nível médio, nós tivemos aí uma mudança, né? Provas diferentes. Então, quem vai fazer prova de nível superior, se prepare para ter provas diferentes também. Beleza? Vamos resolver a questão número 11. E aí, na sequência, a gente dá uma acelerada por conta do horário, para não ficar também muito cansativo para vocês. Certinho? Vamos lá. Questão número 11. Querendo aqui. Quero não, já gripando, né? Número 11. Atento aos aspectos históricos, culturais e políticos relacionados ao município cearense de Joca de Jericoacoara, analise as proposições a seguir. Obtendo sua emancipação de Bela Cruz, primeiro erro, Jijoca de Jericoacoara se emancipou de Cruz. Originalmente, já pertenceu também a Acaraú. Então, de cara, a primeira é falsa. Localizou o primeiro erro. O segundo erro, os distritos. Jericoacoara oficialmente não tem distritos. Se a primeira é falsa, eu venho para cá, elimino o item A e elimino o item C, sem nenhum problema. Vou para a segunda. Segundo a etimologia dominante, a denominação Jericoacoara é derivada do tupi-guarani, que é uma língua que não existe. Ou é tupi ou é guarani. Tá? Significando morata, toca o buraco das rãs. Nunca. Aves ou tartarugas, e até papagaios, mas rãs nunca. Consequentemente, nós vamos ter aqui
Item falso. Primeira e segunda são incorretas. Nossa alternativa D de dado. Beleza? Olha aqui a 12ª. 12ª, também muito recente. Recentíssima essa questão. Eu fiquei preocupado porque, inclusive, essa foto aí é da UOL, né? Você vê de cara que a questão é muito recente. Eu coloquei aí a imagem ao lado por questões estruturais. Tem assim, a imagem acima teve grande visibilidade nos noticiários em todo o mundo nos últimos dias e registra o exato momento em que a autoridade máxima do país, o presidente Luiz Arce, ordena ao ex-comandante-geral do Exército, general Juan José Zuninga, que desmobilize suas tropas, desocupando a área em torno do Palácio Governamental, abortando as suas pretensões de encabeçar um golpe de Estado. Detalhe, quem mandou fazer isso foi o próprio Luiz Arce. Com o histórico de instabilidade política, as informações acima fazem referência a um recente incidente político ocorrido em que país? Na Nicarágua não foi, porque a Nicarágua, há mais de 10 anos, é comandada pelo ditador Daniel Ortega. Inclusive, persegue fortemente a Igreja Católica. Não pode ter sido o Equador, porque o Equador é governado por Daniel Noboa, que está vivendo uma crise de segurança faz tempo. Aí nós ficamos com dois países, Peru e Bolívia. O Peru, nos últimos 5 anos, teve 5 presidentes, tá? E atualmente está sendo governado de forma interina por uma mulher. Consequentemente, Luiz Arce é um ex-ministro, o ex-presidente, né, que já fez parte do Mercosul. A Bolívia é muito, muito importante. Tem uma entrevista do próprio general Juan José Zuniga, falando de que essa mobilização foi comandada pelo próprio presidente. Não estou criando nada, está só publicado, beleza? Que o Luiz Arce falou isso porque a sua popularidade estava extremamente baixa. E aí isso mobilizou toda a América do Sul, especialmente mobilizou esse bloco econômico, o Mercosul, considerando que desde dezembro de 2023 a Bolívia é membro permanente do Mercosul. Mas a Bolívia tem problemas desde a época de Evo Morales, que tentou fazer uma mudança constitucional para emplacar um terceiro mandato consecutivo, coisa que é inconstitucional na Bolívia. Tranquilo? Olha a questão número 13. A questão número 13 é muito pesada, tá? Muito truncada, longa, mais ou menos cansativa. Deixa aí um minutinho para ver se vocês conseguem desdobrar essa questão. Prontinho. Deixa eu ver se vocês já conseguiram resolver essa, a 13. Vocês vão percebendo que à medida que as questões vão avançando, o nível das questões também vai aumentando, né? Tranquilo? Vamos lá, questão número 13. O que, é que vocês marcaram aí? Sobre o Plano Real. O Plano Real completa 30 anos em 2024, né?
já foi tema de várias provas, é a segunda aula que a gente comenta em Economia e História do Brasil, sempre cai uma questãozinha de plano real. Alan, o aliado de hoje é o inimigo de amanhã, né, Alan? Já foi ministro, o Luiz Arce já foi ministro do Evo Morales. Tá? Evo Morales, inclusive, tentou, é senador, né? É senador, mas já tentou emplacar um terceiro mandato. Tranquilo? Podemos resolver a 13? De boa? Então vamos lá. Resolver aqui a questão número 13. Questão número 13. Prontinho, está aí na tela. Há 3 décadas, após o país viver um cenário hiperinflacionário, a hiperinflação se configura quando eu tenho um aumento da inflação que supera 100%, né, com malogrados ou mal feitos, mal acabados planos econômicos voltados a estabilizar a economia brasileira, foi oficializado o Plano Real, considerado o mais bem sucedido plano econômico da nossa história. Tranquilo? Vamos lá. Atento às medidas relacionadas a esse importante plano governamental, assinale a assertiva a seguir, marcando em seguida a alternativa incorreta. Está aí grifada. Na prova não estava grifada. Muita calma nesta hora. Primeiro item de cara é verdadeiro. Nós tivemos uma âncora cambial que equiparava o real ao dólar e vice-versa. Na verdade, teve um momento do Plano Real em que o dólar estava inferior ao nosso real. O item A é verdadeiro, não nos interessa. Item B, a implantação do Plano Real aconteceu de forma gradativa, não foi da noite para o dia. Foi elaborado, inclusive, por Marcos Torroyo, que é o ex-presidente do Banco do BRICS. Atualmente, o Banco do BRICS é presidido pela dona Dilma Vana Rousseff. Tá? E aí teve à sua frente também Fernando Henrique Cardoso, como ministro da Fazenda. A e B são verdadeiras, não nos interessam. Item D, o Plano Real não se limitou à adoção de uma nova moeda, claro que não. Cortou gastos, ampliou o superávit, reduziu taxa de juros e derrubou a inflação. Então, o que é que está de errado aqui nessa questão? Não foi lançado no governo Fernando Henrique Cardoso. Aqui foi no governo do Itamar Franco, que era o vice-presidente do Fernando Collor de Mello. Aqui, ó. Quando ele começa, plano Collor 1, Collor 2, os planos fracassados, Verão, Brescia, e aí, em 92, sai o Collor, acontece o impeachment do Collor, entra em 92 o Itamar Franco, no seu governo ele coloca Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda, e aí o Plano Real começa em 92 e é concluído em 94. Tá? Questão número 14. É definitivamente a questão mais difícil dessa prova. Questão número 14 foi uma questão bem ruim, bem truncada, pegou muita gente desprevenido. Prontinho? Fiz aqui a questão 14. Volta aí para vocês rapidinho, a gente poder avançar nas nossas questões. Cadê? Questão 14. A questão 14 foi um nível muito elevado. Evanísia, entrou como atualidades, não entrou como específica de história, não. Até porque as específicas de história, elas só vão acontecer dia 21 para nível superior. Tá? Tudo aí entrou como atualidade.
que o conteúdo programático é C de casa, a 13. Manuel, C. O conteúdo específico da UPA, ela fala de história e geografia do Brasil, do Ceará e do mundo. Dessa vez, por exemplo, não caiu Guerra Fria, nem caiu nenhuma questão de meio ambiente. Mas é uma zona de conforto comum da UPA cobrar esse assunto. 13 é C de casa, Manuel. Tem, Liride ou Bruna, tem. Se nível médio está assim, tu imagina como é que vai vir o nível superior. Vai vir pé no pescoço, valendo, tá? Como não vai alisar, não. Principalmente as questões de joga dinheiro para cara, que a gente já sabe mais ou menos como é que a questão vai chegar. Então, você viu que cobrou Bolívia, cobrou Venezuela, né? Esses assuntos, sim, sim. Janils também vão cobrar bastante. Algumas vão cobrar Brasil. Você está vendo que caiu pouca coisa do governo Lula. Não, não, são 20 não, são 10. 10 de língua portuguesa e 10 de conhecimentos gerais. É porque aqui nós temos as duas provas. A prova da manhã e a prova da tarde. Sim, Johnny, é porque está no conteúdo programático. Então a pessoa não quer dar trabalho de elaborar uma questão. Então ela puxa, que está vendo o conteúdo, ela pode cobrar. Era Vargas, puxou a questão do contestado em 1914, comum, comum, tranquilo? Você tem um esqueminha de período. História republicana, o IB tem um esquema de história republicana e o IB tem um esquema de história do Ceará também. Não, não, tem que dar uma olhada em história. Provavelmente, Guilherme, manhã e tarde. Guerra da Ucrânia. Caiu de novo na prova. Sim. Vamos lá. Agora eu vou aproveitar esses minutos e vou resolver as questões restantes. Tranquilo? Porque senão a gente não consegue bater o nosso conteúdo programático de hoje. Certinho? Vou resolver a 14 e, na sequência, até a questão número 20. Aí no finalzinho, deixa um minutinho para você printar aí o gabarito. Questão número 14. Com base no mapa a seguir, analise as proposições. Quem elaborou essa questão foi com requinte de crueldade valendo. Porque ele quer que você saiba todos os países da América do Sul. Todos. Por exemplo, ele diz que o 3, né, é a Venezuela. Não é. O 3 é a Colômbia. Então, você elimina esse item. Se você eliminou esse item, você elimina por tabela o item D. 2. Antes de tornar um Estado soberano, a nação indicada pelo número 13 já constituiu o Brasil, verdadeiro. Nós vamos ter aqui o Uruguai, a República Cisplatina, a província Cisplatina. A 2 é verdadeira. Vou para 3. O território indicado com o número 7 é a única das áreas numeradas que não constitui um Estado soberano, né? Não constitui um Estado soberano verdadeiro. Aqui é a Guiana Francesa, tá? Não é um Estado soberano, é um departamento ultramarino pertencente à França. Então, se tem duas alternativas corretas, eu já elimino o item A. Vou para a terceira. A nação indicada com o número 10 teve um conflito com o Brasil. Verdadeiro. É o Paraguai aqui, ó. A famosíssima Guerra do Paraguai. 1, 2, 3. Opção C de casa. E aqui o mapa da América do Sul, ó. Bem aqui, o número 3, que é a Colômbia. Aqui o número 7, Guiana Francesa. E aqui embaixo o Paraguai. Tranquilo? Questão número 15 sobre Jijoca de Jericoacoara, tá? Vamos embora. Item 15, a primeira, falsa. O IDH, tá? De longe, o IDH de Fortaleza, ele até pode ser considerado alto, mas ele está longe de ser as melhores das capitais nordestinas. Então, de cara, o item 1 é falso. Se o item 1 é falso, eu já elimino o item A.
E aqui o IDH de Fortaleza é 0,754. Vou para 2. O estado do Ceará possui 4 regiões metropolitanas. Não. O estado do Ceará só possui 3 regiões metropolitanas. Tá? A 1 e a 2 são falsas. Então já elimino a C. Vou para a terceira. De todas as unidades de relevo cearense, a de maior altitude é o Planalto Sedimentado do Apodi. Falso. O de maior altitude é o da Ibiapaba. Todas as 3 alternativas são alternativas falsas. Tá? Tá aqui a nossa região metropolitana, as nossas regiões, Fortaleza, Sobral e Cariri. O Apodi fica aqui e a de maior altitude está aqui nos limites com o Piauí. Questão número 16, né? Moleza, perguntando qual é o setor da economia que se destaca em Jijoca de Jericoacoara. Vamos só lembrar os setores da economia. O setor primário é a pecuária, a agricultura e o extrativismo. Embora exista em Jericoacoara, esse não é um setor de destaque. Secundário, ele vai corresponder à indústria e à construção civil. Quaternário é o setor de TI, tecnologia da informação. Então, o setor que se destaca em Jijoca de Jericoacoara é o setor terciário. Aqui, diretamente das informações do IPES, setor de serviços. Aí você tem a construção civil, tem o comércio, tem a administração pública e tem a agropecuária. Tá? Vamos aí à questão número 17. Moleza, falando sobre a geografia do Brasil, sobre a população. Item 1. A população que se declara preta constitui a raça predominante. Primeiro, o conceito de raça, ele prescreveu em 67. Segundo, não é a população preta. A população que predomina no Brasil é a população negra. Qual é a diferença? População negra é a população preta mais a população parda. Tá? E aqui ainda vai existir as pessoas que se autodeclaram. Quem se autodeclara pardo ou negro, na forma da lei no Brasil, é pardo ou negro. Então, a primeira assertiva, ela é falsa. Se a primeira assertiva é falsa, eu elimino o item A e elimino o item C. Tranquilo? Sem maiores problemas. Vou aí para 2. A taxa de crescimento percentual da população foi a menor já observada. Verdadeiro. A população continua crescendo, mas em ritmo cada vez menor. Questão 17, item B de bola. E aqui o percentual da população preta, amarela, parda e indígena. E se você observar, você vai ver o percentual, né, que cresceu e continua crescendo, é a população parda. E você observa também que há uma diminuição da população branca, né? Gente que se autodeclara preta também cresceu, ó, de 5 para 10, porque existe aqui a autodeclaração. Questão número 18, questãozinha que nós temos no nosso material, é uma questão presente na aula 1, falando sobre política nacional e política internacional, né? Aí tem um texto um pouquinho mais longo, com recentes descobertas de grandes reservas de petróleo, já sendo por isso denominado de Dubai sul-americana, o país tem sido calçado à condição de um petroestado, ocasionando uma das mais impressionantes arrancadas econômicas da história mundial, segundo os dados do Fundo Monetário Internacional. Entre os anos de 2019 e 2023, estima-se que seu PIB tenha sofrido vertiginoso crescimento de 184%, fato que o impulsiona a condição de um dos países que mais crescem economicamente no mundo. As informações acima apresentadas nos permitem afirmar que se trata da recente trajetória econômica de que país sul-americano? A Colômbia está andando para trás, o Chile está perdendo investimento,
O Suriname também perdeu espaço. Só sobra a Guiana, que descobriu reservas gigantescas de petróleo e tem uma questão mal resolvida com a Venezuela, que é a região de Esequibo. A Venezuela está questionando e diz que todo esse território aqui pertence a ela. É a região de Esequibo, que corresponde a 65% da área das Guianas. Tá? E aí, a questão número 19. Muito truncada essa questão, uma questão bem pesada. Deixa eu voltar aí para vocês ver se tem alguma dúvida. Se não, eu continuo aqui, tranquilo. Até aqui, o que, é que vocês sentiram da prova? Puxada? Ó, essas são as provas de nível médio. Quem vai fazer a prova de nível superior já deve começar a queimar pestana, especialmente sobre as questões relativas à Jijoca. A prova de nível médio estava muito puxada, muito puxada. Sim, sim, Bruna, puxada. Mas pode ser que ela faça o contrário, viu, gente? Pode ser que a UPA tenha jogado esse marketing aí para você ficar pilhado para chegar na prova e a prova pode não estar tão puxada assim. Tá? Mas muita questão de assertiva, muita questão de VOF, todos os assuntos, tirando uma questão de Vargas, estava dentro do nosso material, do material do IB, então é muito tranquilo, é só dar uma olhadinha lá. Não vá, não deixe de ir não, porque você vai dar vaga para a concorrência. A concorrência não tem acesso ao material do IB, a concorrência não tem uma pessoa psicopata como eu, né? Que corre atrás da bibliografia, então corra atrás. Não deixa bater de véspera, não. Vamos embora, vamos resolver essas questõezinhas aqui. Beleza, nós já estamos na questão número 19. Essa questão muito boazinha, falando sobre a chegada italiana no Brasil. Olha só a questão 19. Beleza? Em fevereiro de 1874, portanto há 150 anos, atracou no porto de Vitória um navio com 400 imigrantes italianos a bordo. Final do século 18, perdão, 19. Aí vamos direto para as questões. A grande quantidade de italianos que adentraram, que chegaram no Brasil, neste período, reflete as dificuldades econômicas enfrentadas no seu país de origem, em face ou diante da modernização industrial. Verdade. Muitos dos italianos que vieram para o Brasil eram da zona rural. Então, a primeira é verdadeira, nada mudou. Vou para a segunda. A maioria dos italianos que migraram para o Brasil eram provenientes da região do sul, Sicília, Veneto e Calábria. Quase tudo é verdade, mas Veneto é no norte da Itália. Então a segunda é falsa. Se a segunda é falsa, eu não posso dizer que todas são verdadeiras. Vou aí para a terceira. A maior parte da leva de imigrantes italianos que vieram para o Brasil entre as décadas de 1870 e 1900 foram destinados ao trabalho de operar na cidade de São Paulo. Falso. Tá? Vinham substituir a mão de obra escrava. Logo, tem duas falsas, eu já não posso ter três alternativas corretas. Com um quantitativo de aproximadamente 20 milhões de habitantes, descendentes italianos, atualmente o estado de São Paulo é a unidade da Federação Brasileira, o maior percentual de sua população, em torno de 50% de ítalo-descendente. Falso. Tá? O estado que se destaca aí é Santa Catarina. Agora, olha da onde foi que o cara montou a informação. Aqui, ó. Veneto, no norte da Itália, próximo ao Rio Pó. E depois ele pegou esse percentual aqui, ó. São Paulo, Santa Catarina. Uma questão bem trucada, tá? E aí, a nossa última questão. Vou voltar aqui para vocês, questão 19. Rapidinho, para não perder a nossa janela. Prontinho. Sim, Bruna, muito difícil. Ruim até para quem é da área. E agora a nossa saideira. Esperem um minutinho, que a questão é ligeiro bala. Quando você pensar que não, já foi. Prontinho.
Vamos lá. Questão. Alguém está com o microfone ligado além de mim. Desliga aí, está dando interferência. Obrigado. Ó, questão número 20. Fechando com a questãozinha de Joca de Jericoacoara. Olha o mapa que foi apresentado na prova, meu irmão. Ele quer só saber, tá, qual é o acidente geográfico representado por 3. Certinho? Acho que 3 é esse aqui, né? Bem aqui em cima. Mas parece com 3. Certinho? Ao longo do texto, ele diz que é o ponto mais alto. Ora, se é o ponto mais alto e é onde está o farol, só pode ser um lugar. O serrote de Jericoacoara. Ó, você tinha que ter acesso a esse material, que por sinal está lá no nosso material de Jijoca de Jericoacoara, né? Conhecimentos regionais. Tá bem aqui assim, ó. O serrote e o farol. Questão 0800 e no finalzinho aí o nosso gabarito para você printar, né? Para você ter acesso aí às informações completas. Já printaram? Pronto. Vou voltar aí para vocês só para me despedir e agradecer a paciência. Bora lá, prontinho, voltando aqui, pronto, aqui com vocês. Beleza? A aula vai ficar gravada, quem perdeu alguma coisa, o gabarito está aí printado, as questões foram resolvidas. Eu sou psicopata, resolvi todas as questões. Fala, Edna. Edna, tu levantou a mão, fala. Eu não acredito não, que a Edna levantou a mão e não vai falar. Eu estou esperando, Tiziana, levantou a mão, fala. Gente, eu estou escutando. Levantaram a mão, mas não falaram nada. Foi, Glória. Itapajé foi mais suave. Fala, Edna. Nem a Edna, a Tiziana. Será que levantaram a mão sem querer? Oi, boa noite. Oi, boa noite. Deixa eu perguntar uma coisa, professor. Essa aula, quem adquiriu o curso, fica na nossa plataforma? Fica sim. Com certeza. Tá lá gravadinha. Aí todas as suas aulas é ao vivo, né? Todas são ao vivo, mas ficam gravadas, Euda. Tá bom. É de segunda, né? Segunda-feira. Obrigada. Obrigada. Fala, Edna. Menina, eu vou botar o nome da Edna numa encruzilhada, que ela levantou a mão, não falou nada. Eu vou me embora. A todos vocês, muito obrigado pela paciência. Não, Edna, tu levanta a mão e não fala nada, Edna. Pelo amor de Deus. Pronto. Oi, boa noite. Me diz uma Boa coisa, noite. professor. Você vai auxiliar os estudantes, enfim, em relação à questão dos recursos, das questões que cabem recurso? Essa de história, já estou com o livro na mão. Esse mais 4, para começar o recurso. Perfeito. Nesse instante, terminando a aula. No nível superior vai ser do mesmo jeito. Se tiver questão passiva de recurso, nós caímos para dentro. Perfeito, muito grata, viu? De nada, disponha. Vou-me embora. Vou tomar meu miojo. A todos vocês, muito boa noite. Descansem, que meu trabalho não para nunca. Fui.